Nesse vídeo, vamos falar sobre o volume 2 da cartilha Alimentação Saudável, Boas Práticas de Manipulação frente à pandemia do coronavírus, que traz informações sobre higienização e cuidados durante a manipulação dos alimentos. A Covid-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que pode apresentar desde infecções assintomáticas a quadros graves e inclusive levar à morte. Sua transmissão ocorre por gotículas de saliva ao falar, tossir, espirrar, por toque de aperto de mãos contaminadas e objetos ou superfícies contaminadas. Nesse contexto, devemos tomar algumas medidas como usar máscara, lavar as mãos com água e sabão, evitar aglomerações, manter distanciamento de 2 metros entre pessoas, usar álcool em gel e, ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com a parte interna do cotovelo. Além disso, devemos higienizar os alimentos antes de consumi-los, manter os ambientes limpos e ventilados, higienizar superfícies e objetos frequentemente e ter uma alimentação saudável. As boas práticas de manipulação são práticas de higiene oferecidas pelos manipuladores de alimentos, desde a escolha e a compra dos produtos a serem utilizados no preparo dos alimentos até a distribuição para o consumidor. Seguindo essas práticas, evita-se a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos, que são provocadas pelo consumo de alimentos contaminados, sejam por parasitas, substâncias tóxicas ou micro-organismos prejudiciais à saúde. Os sintomas mais comuns são vômito e diarreia, mas podem ocorrer dores abdominais, dor de cabeça, febre, alterações na visão, olhos inchados, entre outros. Até o momento, não há comprovação científica de que o SARS-CoV-2, vírus da Covid-19, possa ser transmitido pelos alimentos. No entanto, o vírus pode permanecer ativo de 3 a 9 dias, dependendo do tipo de superfície e condições ambientais, e por 9 horas na pele humana. Por isso, hábitos de higiene como lavagem das mãos, higienização dos alimentos, bancadas e utensílios, bem como o uso de álcool 70% e usar máscara, são estratégias para evitar a sua disseminação. A lavagem das mãos com água e sabão sempre deve ser realizada antes de manusear ou preparar alimentos crus, manusear alimentos cozidos ou prontos para o consumo e ao comer ou beber. Além disso, devemos higienizar as mãos depois de tossir, espirrar, assoar o nariz ou levar a mão ao rosto, manusear ou preparar alimentos crus, manusear lixo, sobras e restos de alimentos, usar o banheiro, comer ou beber e tocar em objetos contaminados. Ao manipular os alimentos, use os cabelos presos e cobertos com touca e não utilize barba. Mantenha as unhas curtas e sem esmalte. Evite utilizar adornos como maquiagem, brincos, alianças, entre outros. Se apresentar lesões ou sintomas de doenças que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, não os manipule. O uniforme deve ser de uso individual, trocado e higienizado diariamente. Evite comer, falar demais, tossir ou manipular dinheiro durante o preparo e ao servir os alimentos. Evite descongelar os alimentos à temperatura ambiente. Utilize o forno micro-ondas se for prepará-los imediatamente ou deixe o alimento na geladeira até descongelar. Lave as superfícies e os utensílios usados no preparo dos alimentos crus antes de utilizá-los em alimentos cozidos. Antes de guardar os alimentos, higienize as embalagens com água e detergente ou faça a desinfecção com o álcool a 70%, retirando o excesso com papel toalha descartável. Frutas, verduras e legumes que ficarem armazenadas na fruteira devem ser higienizados antes de consumi-los. Se colocar diretamente na geladeira, higienize-os antes de armazenar. Antes da higienização das hortaliças, selecione e retire as folhas, partes e unidades deterioradas. Lave em água corrente os vegetais folhosos, folha a folha, e frutas e legumes um a um. Coloque-os de molho por 15 minutos em uma mistura de 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água limpa. Enxague em água corrente os vegetais folhosos e as frutas e legumes. Seque todos os alimentos antes de guardar em recipientes fechados sob refrigeração.
Alimentos limpos e higienizados. Mas como guardá-los corretamente na geladeira? Os alimentos mais perecíveis, como carnes, queijos e frios em geral, devem ser guardados na prateleira de cima, devido às temperaturas mais frias. Os ovos podem ser armazenados nas primeiras prateleiras e nunca na porta da geladeira, pois são alimentos mais sujeitos à contaminação e devem ficar em um local sem variação de temperatura. As sobras de alimentos devem ser bem armazenadas em recipientes com tampa e guardadas nas primeiras prateleiras da geladeira para melhor conservação. Frutas, verduras e legumes podem ser guardados nas prateleiras ou gavetas inferiores da geladeira, para impedir que estraguem rapidamente. Na porta da geladeira, devido à variação constante de temperatura, devem ficar alimentos menos perecíveis, como sucos, água, molhos, condimentos e conservas. Além disso, verifique o tempo de conservação dos alimentos preparados, pois os micro-organismos multiplicam-se quando encontram condições ideais de nutrientes, umidade e temperatura. E para finalizar esse vídeo, lembre-se, o SARS-CoV-2 pode permanecer ativo de 3 a 9 dias, dependendo do tipo de superfície e condições ambientais, e por 9 horas na pele humana. Por isso, é muito importante evitar a sua disseminação, realizando a lavagem das mãos, higienização das embalagens dos alimentos, bancadas e utensílios com água e detergente, álcool 70% e utilizar máscaras. Até a próxima!